Ô, presidente, vou lhe falar de um país em que a oposição não tem direito de fazer manifestação pública, a oposição não tem acesso a meios de comunicação. Porque ela vai rasgar sua ficha de filiação, né? A Gleisi já fala, não vai ser na porra nenhuma. Tava querendo fazer uma pegadinha. Já pega e pergunta logo da Venezuela. Não fica fazendo pegadinha. Mas eu vou continuar, né? Vai fazer um histórico. Um pouco de dramaticidade, narrativa. Não tem direito a meios de comunicação. O sujeito que muito provavelmente ganhou a eleição teve que sair do país, né? Foi saído, enfim, fez... E o presidente de turno, né, o fanfarrão Minésio, que é uma referência às cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, ele muda até a data do Natal e do Ano Novo. Esse país é uma ditadura. Qual é o problema do PT em chamar uma ditadura de ditadura nesse coisa? Vamos liberar, vamos deixar a pessoa feliz. Falar, ditadura é ditadura. Aí eu vou pro PT. Senão, se não falar que o Venezuela é ditadura, eu não vou. Tem problema de dizer, eu quero saber o que isso muda em relação ao que nós temos que fazer com a Venezuela. Porque é o seguinte, a Venezuela é um país que está aqui. Então, pois é, está na nossa fronteira, tá? Está na nossa fronteira. Nós precisamos ter um mínimo de interlocução. Eu entendi perfeitamente a posição do presidente, achei que foi correta, ele, né, como chefe de Estado, tem preocupação. Nós também temos preocupações em relação à Venezuela. Agora, como partido, se eu não tiver uma ponte lá, a gente também fecha todas as pontes para negociar. Eu acho que as coisas têm que ser negociadas. Negociar né? o que, Gleisi? Então, ele só piora. Não, mas eu vou fazer o quê? Vou invadir? Vou chamar de ditadura? Não. Eu fui contra a posse do Juan Guaidó. O Juan Guaidó, eu tirava sarro do Juan Guaidó, que ele fazia aquela... Lembra o Juan Guaidó? Ele queria parecer o Obama, né? Ele sempre tirava as fotos com queixo alto, como Obama, né? Queixo de estátua, que eu chamo assim. Isso é preconceito, é trauma, porque eu tenho queixo curto. Queixo de estátua. Não, Juan Guaidó não, aquilo que o Bolsonaro fez não, mandar a gente para a fronteira não, nada disso. E não acho que tem que romper com a Venezuela. Mas chamar de ditadura, o partido, o Lula não precisa, mas o partido, por que não chama de ditadura? Não é o que o PT quer aqui, democracia? O PT não é um partido... Teve um cara ontem lá da Venezuela, um ministro, que falou que chamou o Lula da CIA, o procurador-geral deles. Procurador-geral deles, que é um tarado ideológico. Não, um absurdo, isso é uma coisa de violência. O Lula é da CIA, o Lula e o Boric. Aí eu descobri que nós dois, eu e o presidente Lula, somos colegas da CIA. Isso, eu também sou. Como é que chamava o intelectual que falava que era da CIA? O que morreu, tadinho. O Muniz Bandeira. Muniz Bandeira, dizia que eu era da CIA. Era da CIA. O cheque não chegava nunca. Não sei se vocês viram, mas o chanceler desautorizou ele hoje. Sim, eu vi. Então, desautorizou. Eu acho que também era uma loucura aquilo, né? Então, eu acho que para a gente ajudar a Venezuela, ajudar a democracia, a primeira coisa que tem que terminar são os embargos. Não é possível um país viver com os embargos que tem. Então, como é que você cobra posições, entendeu, de um país, se ele está embargado, se ele está com sanções, se ele não deixa prosperar? Então, tudo bem. Aí vamos discutir, então, quem é ditadura. Você pega a Arábia Saudita. Ditadura. Então, pois é, e os Estados Unidos não têm a mesma posição em relação a isso. Então, assim, eu quero discutir com a Venezuela isso, mas tem que discutir em termos que eles tenham condições, entendeu? De a gente cobrar, porque do jeito que tá uma situação muito difícil. E o que nós vamos fazer? Vamos invadir? Vamos fazer? Não vamos, nós temos que conviver. Então, tem que ter uma ponte para a gente poder puxar, para discutir, dizer, ó, gente, sereno o ânimo, vamos fazer assim, vamos melhorar aqui, porque senão também eles não nos ouvem. Você vai retardar agora a assinatura da minha ficha de filiação. Não, eu respeito a você. Mas eu vou falar mais um pouco aqui. Diga. É que no PT não tem ninguém defendendo o modelo da Arábia Saudita. Ainda bem, né? Até porque o Bin Salman lá, quando ele tem adversário, ele gosta de picar e jogar no ácido, né? Mesmo fora da Arábia Saudita. Ele é um cara sério, ele colocou os caras dentro de um hotel. No hotel, acho que foi o Ritz, se não me engano. Isso. E depois o cara entrou na embaixada e saiu derretido. Não saiu. Não saiu derretido, no ácido, né? Supõe-se que no ácido. Mas no PT ninguém defende isso, ninguém tem simpatia por isso, ainda bem. Não, e também ninguém fica dizendo ditadura, acusando, nós temos uma relação. E não tem com a ditadura. O problema é que quando se discute Venezuela, por exemplo, em redes sociais e tal, vocês tomam uma sova nas redes sociais com esse negócio e não conseguem se defender por uma simples e objetiva razão.
é que aquele troço é indefensável. Agora, chefinho, posso fazer um arremate? Ah, virei chefe agora? Sim. Trocar de posição. É um swap. A Venezuela é de esquerda, presidente? Não é, né? De verdade. Olha, na realidade, assim, o que acontece ali desde que Chávez assumiu, né? Ele fez o Chávez tinha uma liderança muito grande. Era uma pessoa que tinha noção, queria transformar a Venezuela. Vamos combinar, esse país é o maior produtor de petróleo do mundo. Então, o foco em relação à Venezuela não é por conta do seu regime, do seu sistema, é por conta da riqueza que ela... Você sabe que eu também gostava, né? Eu elogiei. Quando o Chávez chegou, o Bolsonaro disse, é isso aí, é necessário disso daí. Depois eu mudei de ideia, mas só para te falar. Tá bom. Mas fez e quis fazer um sistema, enfim, de que o dinheiro do petróleo fosse distribuído com o povo, de organização popular, enfim, tinha uma concepção, não vou dizer totalmente de esquerda, mas tinha uma concepção mais desenvolvimentista, de proteção do povo, enfim, né? Com a morte de Chávez, a Venezuela passou por problemas. Os embargos e as sanções prejudicaram muito o país, porque ela é produtora de petróleo, mas ela depende de importação de um monte de bens e serviços, e a sanção impede que eles importem, então você tem falta de produtos e tal. E a sanção é feita não da perspectiva de dizer, vocês têm que mudar o seu sistema político, a sanção é feita da perspectiva do interesse econômico das petroleiras, dos americanos no petróleo da Venezuela. Então é isso que a gente tem que ter como um foco primeiro. Eles estão tentando se defender e tentando viver lá do jeito que podem com essas sanções, né? É óbvio que a oposição também tem os seus interesses, também tem as suas alianças, né? E eu acho que essa eleição teve muito problema. Acho que o presidente teve essa posição. Nós fizemos reconhecimento pela questão eleitoral. Nós temos uma longa convivência com o Partido Socialista lá. E precisamos ter uma interlocução. Isso não quer dizer que a gente não faça as críticas, que a gente não converse, que a gente não chame, que a gente... Não queremos que se esmilingue, nós queremos que dê certo, porque está na nossa fronteira, está junto, né? Em momentos difíceis também foi solidário. Então, eu acho que esse conjunto que a gente tem que olhar. Isso não quer dizer que a gente defenda exatamente o que está lá, não estamos saindo defendendo, mas estamos tentando compreender o que tem e de que forma a gente pode ajudar a ter uma saída. E eu acho que o Lula tem um papel fundamental nisso. Aliás, ele já liderou várias vezes nessas mediações, que eu acho que é esse tipo de relação que tem que ter entre os países. Não dá pra gente ir lá e dizer, o teu problema é esse, você resolve assim. Entendeu? Não, assim como a gente não quer pra cá. Veja, eu não defendo que se rompa, evidentemente, você não tem que romper. Se a gente for romper com todas as ditaduras, não ia dar certo, né? Imagina, né? E os interesses brasileiros vão perecer, não pode ser. Não tem sentido. O que eu acho insisto na minha objeção... Ele romper com a Argentina, por exemplo. O que eu acho da minha objeção é que ele efetivamente não comprovou que ele ganhou a eleição. E quem ganha a eleição tem de comprovar. O Lula comprovou que ganhou a eleição aqui, só que não é o Lula, quem comprova aqui é o TSE. Só que lá as atas não foram entregues, e portanto ele não comprovou que ele ganhou e tudo indica que perdeu. É aí que eu não consigo me filiar ao PT, entende? Aí fica difícil, aí a Gleisi diz, ainda bem que eu também não queria. Mas de qualquer modo ia causar muito problema. Mas de qualquer modo... Não, isso é um debate que tem dentro do PT também, não tem problema, não tem uma posição É aí que nisso. eu acho que... Seria de uma facção minoritária. Facção minoritária, né? É aí que eu acho assim que realmente eles não conseguiram e o PT... E para um país que passou pelo que nós passamos, é isso que eu não perdoo. Nesse particular, eu não perdoo o PT por isso. Nós passamos por uma situação aqui de um governo de turno que não reconhecia o resultado da eleição. Tentou dar um golpe de Estado ao longo de 4 anos de mandato. Tentou impedir a posse do Lula. Isso está comprovado. O Bolsonaro liderou uma reunião no dia 5 de julho de 2022 para impedir a eleição. Foi quando o general Heleno disse, se for para dar murro na mesa, tem que dar murro na mesa agora. Né? Depois houve o 8 de janeiro, como decorrência desse ambiente. Tem citação evidente. Essas pessoas estão sendo investigadas no Supremo de acordo com o devido processo legal. Então, em nome de tudo isso que a gente fez aqui tão bem, que garantiu a posse de Lula,
é que eu acho que o PT comete um erro. Pronto, já fiz meu discurso. Tá certo. A Gleisi falou assim, obrigado, você me entrevistou, você queria que eu ouvisse o seu pensamento. Então, Gleisi, é isso que eu penso. Tá bom, obrigado. Tô indo embora. É por isso, né? Mas, enfim, espero que o PT reveja para que eu possa assinar finalmente. A ficha de filiação, tá bom, Reinaldo. Presidente, o seu mandato vai terminar, né? Agora no fim do ano, né? É maio, junho. Que nós vamos fazer as eleições. Tem um prazo de filiação do partido, nós vamos preparar o calendário agora. Maio, junho... do ano que vem, ainda. É isso. O que será de si depois disso? O ministério? Não, eu sou deputada federal pelo Paraná, né? Quando eu terminar o mandato, vai faltar um prazo curto para o processo eleitoral, eu vou me dedicar ao processo eleitoral, ajudar também lá no estado, pretendo, né, mais uma vez ser candidata, se der tudo certo, o partido acertar lá, e vou exercer meu mandato, e vou continuar ajudando o PT, ajudando o governo, vou ser lá da nossa base, vou trabalhar nisso, mas não tem nenhuma pretensão de ministério, não. A senhora já foi. E que tal? Casa Civil. Casa Civil. Não é moleza. Nada menos. Colocar ordem nos ministros. E teve dar que ordem negociar para mim, com é o ministro dos ministros. E teve que negociar. E eu lembro que, gozado, a senhora não deve ignorar que a senhora tem uma fama de ser meio dura, meio radical. Sim. Não sei o quê. E eu lembro que, como chefe da Casa Civil, a senhora demonstrou uma capacidade de negociação gigantesca. Mas sabe por que as pessoas acham que eu sou dura? Porque eu vivi muito esse período do embate, do impeachment contra a Dilma e da prisão do Lula. E ali não tinha outro jeito. Meu avô tinha uma expressão que dizia assim, gato encantoado por cachorro, ele tem duas soluções. Ou ele morre comido pelo cachorro, ou ele pula por cima, perde a orelhinha, perde uma patinha, mas ele sai vivo. Exatamente. Mas não tinha outro jeito ali. Nós tínhamos que ir para o enfrentamento, porque o que não podia passar é que aquilo era legal. O que estavam fazendo não era contra a Dilma, era contra um projeto que nós tínhamos. Podia ter errado, podia ter sido, mas era contra um projeto. E o que fizeram com o Lula também era contra um projeto, era um processo político. Então, como vinha muito radicalizado, você tinha que fazer um enfrentamento, senão você ficava no canto, não dava para ficar. Então, a minha imagem ficou muito marcada por isso, né? Mas eu, assim, num ambiente de política, eu tenho minhas posições, minhas convicções, defendo elas, né? Mas eu tenho a capacidade de negociar, de articular, saber que tem que ceder, saber que nem tudo pode ser do jeito que a gente quer, que tem que fazer as coisas. Então, às vezes as pessoas têm... Esses dias eu encontrei um senador, acho que foi o senador Vanderlan, que é lá de Goiás, nós fomos conversar, estávamos conversando sobre a eleição de Goiânia, aí conversamos, e disse assim, nossa, como você é diferente, eu achei que você era muito brava. Eu disse, não, eu não mordo, senador, não mordo.